Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do vídeo, tá? Vou tomar um chazinho aqui. Que eu já fui ali, fiz uma merendinha, tá? E vamos continuar o nosso vídeo aqui que a gente estava gravando. Qual é o tema que a gente estava falando, pessoal? Você lembra ou não? Ou esqueceu igual a mim, tá? Eu não esqueço que eu anoto aqui, ó. O que é o alinhamento divino. Então, o que é esse alinhamento divino, pessoal? Que a gente viu. Ele fala que o alinhamento divino é um conceito, né? Que se refere à harmonização da vida da pessoa, né? Da consciência, com os princípios espirituais de Deus. Então, ela vai se harmonizar para entrar na frequência de Deus, tá? Que os princípios espirituais de Deus é a frequência que Deus quer que a gente esteja, tá? Então, se você está desarmonizado, se você está desarmonizado aí, comece a se harmonizar. Então, comece a entrar naquela frequência da espiritualidade que você vai fazer esse alinhamento com o divino, então, com Deus, né? Aí ele fala, assim implica que quando alinhamos o nosso plano com a vontade de Deus, o nosso caminho ganha propósito que transcende a ambições pessoais. Então, vai transcender aí o ego, né? Porque as ambições pessoais vêm do ego, o homem do desejo aqui. Então, quando a gente está entrando na frequência lá com Deus, o alinhamento, então, vai abrir um caminho que vai transcender a ambição pessoal da pessoa, tá? Aí a gente viu que o alinhamento significa abrir mão, não abrir mão do controle. Não é que a gente vai deixar o ego de lado, tá, pessoal? Vamos matar o ego, né? Como muito tem. Enfoca esse ego aí, mata. Não, não, pessoal. A gente é espiritual, tá? É um espírito, mas a gente tem um corpo aqui que é composto desse ego aí, tá? É composto por isso, tá? O homem inferior, tá? Que a gente está aqui para viver aqui nessa realidade. Como é que você pode matar um ser que está vivendo aqui nessa? Você tem que harmonizar ele, equilibrar para que ele também sirva à vontade de Deus, não à vontade dele, tá? Que é a vontade do ego, tá? Aí ele fala, em vez disso, trata-se trata-se criando nossa vida com parceria, chancela, direção e bênção do Criador ao final de tudo. Então, a gente tem que ir se alinhando, tendo parceria com o Criador, ver a direção dele, a bênção dele, para a gente fazer aquilo, tá? Aí a gente viu na primeira, o mundo, né, acelerado, né, torna-se a base da eficiência e sucesso, né? E a participação divina tem sido negligenciada nesse processo. Então, porque o sistema, tá, do mundo trabalha assim foi criado para que você não fizesse a vontade de Deus e não se chegasse a Deus, não fazesse a vontade da espiritual. Aqui o sistema todo é criado para isso. Ainda ele cria umas distrações aí para a sua consciência, né? E tem pessoas que gostam dessa distração. Vai vir carnaval, é uma distração aí para vocês, tá? Aí a gente viu que o quê? O benefício do alinhar com Deus são inegáveis. Então, existe um benefício que é maravilhoso, que é o quê? Que é o processo que vai trazer inúmeras vantagens, proporcionando clareza em meio à confusão e paz em tempo de incerteza. Então, vai proporcionar clareza em meio à confusão e paz naquela incerteza. Você vai ficar tranquilo. Ai, muçulmano, mas está acontecendo isso. Deixa aí acontecer. Tá? Se você
está nesse alinhamento, está com Deus, você não vai temer nada, tá, pessoal? Ele fala, isso garante que o nosso objetivo não seja apenas egoísta, então não seja só para a gente. Ele fala, mas sirva a um propósito maior, alinhado com Deus. Essa atitude leva a um resultado que é gratificante e enriquecedor espiritualmente. Tá? A gente tem que fazer isso, pessoal. Aí ele diz, assim na prática, né? O alinhamento com Deus começa com a oração. Então, começa a gente buscando essa intimidade, tá? Com o Criador, com Deus, com a espiritualidade, né? Ele começa com a oração, meditação, leitura da Escritura. Aí ele fala que a oração leva ao nosso espírito a conversar com o Pai durante a intimidade. Então, a oração leva, por isso que Cristo falou, quando orarem para o Pai, né? Vá para o seu quarto que está em secreto e lá ore a Deus. Tá? Cristo ensinando ao discípulo, né, pessoal? Aí ele fala, para podermos apresentar o plano, então, a gente vai entrar nessa intimidade para apresentar o nosso plano diante dele, diante de Deus, né? E buscar sua orientação. Então, Deus, será que é isso, esse plano? Será que é a vontade que você preparou? Então, você vai buscar orientação. Presente na oração, na meditação ali, tá? Por isso, buscar na Escritura e meditar no conselho de Deus e estar em sintonia com o sussurro do Espírito Santo, né? É importante, porque muitas vezes nosso plano não está de acordo com a vontade de Deus. Então, porque a gente cria o nosso plano aqui, mas às vezes não está de acordo com a espiritualidade, a vontade. Então, está fora. O que é que a gente precisa fazer? Entrar de acordo a essa espiritualidade, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Aí ele fala, à medida que movemos em direção ao alinhamento com nosso Deus, né, a nossa alma, o mundo se alinha mais com o seu próprio potencial verdadeiro. Então, você vai se alinhando com o mundo quando você se torna verdadeiro. Você tem um potencial ali. Que ele fala, assim abrimos caminho para que o outro também faça o mesmo. Então, você abre um caminho para que o outro queira fazer o mesmo. Quando você está vivendo o alinhamento divino, você está literalmente mudando o mundo apenas por ser você mesmo. Então, apenas por você mesmo, autêntico, verdadeiro, a sua frequência muda, tá, pessoal? E é isso que a gente tem que fazer. Não tem para onde correr, pessoal? Me diga aí para onde eu vou correr. Me diga aí, coloca aí nos comentários para onde eu vou correr, pessoal. Não existe, tá? As pessoas ficam aí para enganar você. Venha para esse grupo, venha para o grupo aqui, venha para... É para enganar você, tá? Aí ele fala, assim devemos alinhar-se com o grande plano divino e viver conformidade com princípios universais. Que são que esses princípios universais que a gente viu? Ele diz que são amor, compaixão, justiça e sabedoria. Então, temos que colocar em prática isso, tá, pessoal? Aí ele fala, para que esse alinhamento permita que o indivíduo contribua para o bem maior. Então, quando ele colocar esses, como é que se diz? Princípios universais, que é o amor, ele vai, o indivíduo vai permitir que o indivíduo contribua para um bem maior, não apenas para a sua própria vida. Então, você não pode fazer só estou olhando para mim, é tudo para o meu benefício. Não, aí você está fora da frequência. Porque a espiritualidade, ela trabalha no coletivo, tá, pessoal? Aí ele fala, mas também desenvolver espiritualmente, né? Espiritual da humanidade como um todo. Então, você está desenvolvendo, vai
promover para desenvolver espiritualmente a humanidade como um todo. Você vai ajudar as outras pessoas a crescer, a entrar na frequência. Eu agradeço muito, tá? Porque eu tô conseguindo fazer isso aqui com o meu canalzinho, tá? Que já tá atingindo aí lugares aí inimagináveis, tá? Aí, aí ele fala, por isso compreender seu papel dentro desse plano é importante, porque o ser humano adquire uma nova perspectiva sobre o seu desafio, entendendo como uma oportunidade de crescimento. Então você tem que entender que você está nesse plano como uma oportunidade de crescimento espiritual, de você aprender e crescer aqui, tá? Eu até falei isso lá no outro vídeo, né? Que foi o que é a morte física, né? Porque eu coloquei a pergunta lá, por que Deus permitiu que a gente visse para aqui e morresse, pessoal? Experimentasse a morte, que a morte não é uma sensação boa. Você vê que é um fenômeno que você vai morrendo, vai desprendendo a sua alma, aquilo dá uma sensação de agonia, né? Ainda mais se você não entende que aquilo é um processo natural, você ficar resistindo, se debatendo, né? Igual a muitas pessoas, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E isso tem acontecido. Aí ele falou mais, se cada indivíduo cumprir seu papel dentro do... Eu tô gravando aqui, por favor, rapaz, vá. Vá cantar lá na sala. Chegou aqui a filha aqui da outra, que é a menina. Tá querendo cantar. Pare, eu quero gravar o vídeo aqui, eu quero terminar, que eu quero tomar meu banho. Oxa! Eu vou chamar sua mãe, viu? Eu vou chamar minha mãe. Você vê, pessoal, já tá tirando a minha atenção. Não é fácil, né? Não é fácil, pessoal. Aí ele fala, se cada indivíduo cumprir seu papel dentro do plano de Deus, contribui diretamente para o bem-estar da humanidade e do mundo, porque é grande o plano divino estar em ação o tempo todo, influenciando positivamente a evolução da consciência humana e a construção de um futuro mais iluminado. Então, a gente parou aqui, não foi, pessoal? Na primeira parte a gente parou até aqui. Agora vamos continuar a segunda parte, né? Ele fala, assim o desafio do ser humano na sua existência é se alinhar com o grande plano divino. Então, o grande desafio do ser humano é esse, tá, pessoal? É ele se alinhar com essa frequência aí divina, com o grande plano divino, que é o propósito da vida dele, é ele se alinhar. Então, esse é o plano dele aqui, tá? É o desafio que ele vai ter que dar sua existência aqui nessa realidade, tá? Aí ele fala, mas o ego e o desejo pessoais muitas vezes interfere nessa aceitação e compreensão desse plano. Então, olha o que ele fala, pessoal. Ele está dizendo assim, mas o ego, né? E o desejo pessoais da pessoa muitas vezes interfere nessa aceitação de você aceitar isso e compreensão desse plano. Então, o ego vai atrapalhar que você não aceite o plano, a vontade de Deus que Deus tem para você. O ego vai querer mandar você fazer outra coisa. E muitas pessoas estão indo, tá, pessoal? Fazer, tá? Tem que trabalhar aí esse ego, a espiritualidade. Começar a se alinhar com a espiritualidade. Né? Ele fala, interfere na aceitação e compreensão desse plano divino, né? Enquanto o plano divino trabalha com o bem coletivo. Então, o plano divino, a espiritualidade, trabalha coletivamente.
não vai trabalhar só para você. A maioria que vão para grupo religioso estão tudo buscando para você, pessoal. Ah, eu quero riqueza, eu quero... É cada um lá por si, né? E Deus contra tudo. Então, esses grupos estão assim. Não estão fazendo que você entre numa unidade, pense coletivamente para o bem de todos, tá? Não é isso que acontece. Você vê por isso que as igrejas aí, cada um tem uma sua separada, é cada um brigando com o outro, tá? E aí vai, tá, pessoal? Por aí vai, tá? Vocês sabem disso. Então, diz que o plano divino trabalha com o bem coletivo. Já a mente e o ego humano busca gratificação imediata, então. Por isso que muitos vão atrás do dinheiro. Qual é a gratificação imediata que a gente tem? É o dinheiro. E individual. Então ele vai buscar gratificação imediata individual para ele. Assim pode criar uma desconexão com a espiritualidade. Então você vai ser desconectado. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas a maioria das pessoas estão funcionando assim. É bem pouca pessoa que não está nessa visão aqui que a Matrix colocou, tá? Sinto muito, tá? Aí ele fala, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse alinhamento divino? Porque esse alinhamento divino, ele fala que é uma harmonização para que você entre para fazer a vontade de Deus. Agora eu pergunto a você, a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, pessoal? Você entende? Então, pessoal, você vê o nome alinhamento divino, você não vai ver isso na Bíblia. Não tem. Você coloca lá para pesquisar, não tem na Bíblia alinhamento. Mas o que significa alinhamento? É essa harmonização que você entra com Deus, com a espiritualidade, para você fazer a vontade de Deus. Não foi isso que a gente leu? Né? Quer que eu volte o vídeo e tudo de novo? A gente vai acabar lá 4 horas da manhã, tá? Aí ele fala, 1 João 2,17. Vamos ler aqui, pessoal. Aí, ó, tá, pessoal? Tem aí uns canais aí de espiritualidade, fala até da Bíblia, mas não lê o versículo. Lê a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês falam lá da Bíblia, fala o negócio, mas fale, lê o versículo, pessoal. Aqui o meu canal faz isso, tá? Eu leio lá o negócio da espiritualidade e leio a Bíblia também, tá? Então, 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é bem claro, tá? Você tem que se alinhar a essa vontade de Deus. Por quê? Ela permanece para sempre. Se você entra no ego aí, no mundo do desejo, porque o mundo e a sua cobiça passa, então vai passar, tá? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É bem claro a Bíblia, tá? Falando desse alinhamento que a gente tem que fazer à vontade, porque a cobiça desse ego, desse mundo aí, vai passar. Você querendo ou não, vai passar, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? João 6, 37, 40, até 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, olha que Cristo fala, pessoal. Todo que aquele que está indo ao caminho dele, a Cristo, né? O Pai vai enviar a mim e ele diz que jamais vai rejeitar essa pessoa. Aí ele fala, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Então, Cristo
Você vê que Cristo desceu do céu não para fazer a vontade dele. Fazer a vontade de quem? Do Pai, de Deus, né? Então, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, que é o Pai, né? Aí ele fala, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscitarei nos últimos dias. Então, a missão dele era fazer com que nenhum deles, daquele que Deus permitiu que fosse ele, não se perdesse. E ele diz que nos últimos dias vai ressuscitar essas pessoas que crê nele. Porque ele fala, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei, né, nos últimos dias. Então, ele vai dizendo, eu vou ressuscitar essas pessoas. Não é brincadeira, né, meu pessoal? Nos últimos dias, então. Nos últimos dias, se prepare, pessoal, tá? Para ter esse evento aí. Se você chegar lá, tá? Estamos aí, passamos pela situação, né? Muitos falam que a gente estamos nos últimos dias, mas pode ser o princípio só das dores. Ainda é só o princípio das dores, não é os últimos dias, tá? Aí ele fala, Efésios 1, versículo 9 até o 10, pessoal. Vamos ler aqui. E nos revelou em mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, essa foi a vontade de Deus, né? Revelou os mistérios da sua vontade de acordo com seu bom propósito, né? O mistério é Cristo, tá? Então, ele revelou Cristo aos apóstolos, com o propósito de estabelecer. Então, Deus tinha um propósito de estabelecer em Cristo, se estabelecer em Cristo. Isto é, de fazer converger em Cristo todas as coisas. Então, todas as coisas vai ter que ir até Cristo. Não pode, porque senão você não chega a Deus, tá? Todas as coisas celestiais ou terrenas. Então, todas as coisas celestiais e terrenas vai ter que ir a Cristo. Aquele que fez a vontade, cadê? Terrena na dispensação da plenitude dos tempos. Então, ele fez isso na dispensação desse tempo aqui, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Mateus 7, versículo 21. Nem todos aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, não é porque você está dizendo, Senhor, Senhor, está orando aí dentro da que você vai entrar no reino do céu, você vai estar conectado a esse reino. Mas quem é que vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no... Então, temos que buscar esse alinhamento para fazer a vontade de Deus, pessoal. Qual é a minha pergunta lá, que eu coloquei lá no início? E por que temos que alinhar ao nosso plano, ao plano de Deus? Por que a gente tem que alinhar o nosso plano ao plano de Deus? Porque só é aquele que faz a vontade do Pai que vai entrar no céu. Senão você não entra no céu. Por isso que você tem que alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, pessoal. Você controlar esse ego aí, tá? Esse ego que tá querendo levar você para outro lugar. Até você vai pegar, Senhor, Senhor, grita lá, Senhor, mas
o coração tá longe, tá? Tá afastado de Deus. Foi o que ele falou para Isaías. Isaías fala para esse povo que eles me honram com lábios, mas o coração deles está longe de mim. E qual é o primeiro mandamento que Cristo traz para os discípulos, pessoal? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e com todo o teu entendimento. Então, tem que ser com toda a força, a gente tem que colocar, amar a Deus, tá? É o primeiro mandamento. Aí o segundo é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro, pessoal, tá na cara da gente. E por que a gente tá errando, pessoal, tá? Temos que melhorar, né? Nossa, a nossa jornada aqui nessa realidade, tá? Aí ele fala, Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então, olha o que o salmista fala, pessoal. Ele diz que tem grande alegria em fazer a vontade de Deus. Ele diz, ó meu Deus, a tua lei está lá no fundo do meu. Então você tem que colocar princípios espirituais no seu coração. Então, é uma lei do coração. Não é essas leis aí que os pastores estão dizendo. É a lei que está aí, tá? Você tem que seguir ela, tá? Tá lá no fundo do seu coração, tá? Aí o que mais, pessoal? Mateus 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha, na própria como é? A oração do Pai Nosso, né, pessoal? Que a maioria aí da religião ora esse Pai Nosso aí, tá? Mas eles têm que entender cada palavra que Cristo tá ensinando ali para os apóstolos. Olha o que ele estava ensinando. Ele disse, vocês orem assim. Pai Nosso. Então, o Pai é nosso, né? Que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, venha. Você tem que chamar, você tem que colocar aqui em prática o que é o amor, a justiça, a compaixão. Aí você está trazendo o reino de Deus. Mas tem muitos grupos que não estão trazendo o reino de Deus. É um odiando o outro, é um querendo sarrafiar o outro. Como é que você quer trazer o reino de Deus assim, pessoal? O próprio Pai Nosso está ensinando as pessoas, tá? Aí ele fala, seja feita a tua vontade. Então, não, como é que se diz? Vou fazer a minha vontade, Deus. É assim que você ora o Pai Nosso? Então, é para fazer a vontade de quem? A sua? A vontade do ego? Pessoal, é bem claro na Bíblia, mas por que vocês estão fazendo vontade do ego? Vocês aí que estão até em grupo religioso, por que vocês estão fazendo? Vocês não sabem o que estão fazendo. Estão dormindo. Precisa acordar para a vida, tá? E eu estou aqui para tentar dar um tapa nessa cara, para você despertar do sono, tá, pessoal? A própria escritura está ensinando, a própria Bíblia está ensinando. Eles lê. Mas por que não está colocando, seja feita a tua vontade? Então, vai fazer vontade de quem? A sua? A minha? Não. A vontade de Deus. Do Pai, né? Ele diz, assim na terra, então tem que fazer aqui na terra, como no céu. Então, como no céu faz a vontade de Deus, aqui a gente tem que fazer na terra. Ter amor, compaixão, misericórdia, né? Usar a sabedoria divina. Tudo isso, tá, pessoal?
O próprio a oração que Cristo ensina profundamente, tá, pessoal? Aí ele fala, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é meu Deus, que o teu espírito bondoso, que teu bondoso espírito me conduza por terra plana. Então, a terra é plana, tá? Tem uns aí que não quer que fale aí de terra plana, porque eles querem colocar o globo aí, né? O mundo bola de toda e qualquer maneira, tá, pessoal? É a lei da Matrix, da NASA, é a lei deles. Não fale aí, tem que dizer o mundo é bola. Mas o que é que a Bíblia está falando aqui, através do salmista, pessoal? O que é que ele fala? Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, temos que fazer a vontade de quem? O salmista está mandando ensinar a fazer a vontade dele. Pois tu é meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terra plana. Então, que seu espírito me conduza por essa terra plana. Então, ele está dizendo que a terra é plana. Ele está aqui embaixo, ele está orando a Deus, está pedindo para conduzir ele nessa terra plana. Então, o salmista sabia que a terra era plana, pessoal. Ele sabia. Senão, ele não ia falar uma besteira dessa, tá? Aí, Lucas 22, 41 e 42. Nossa, pessoal, a gente lê a Bíblia, dá logo um ânimo, tá? Meu cansado, me dá o ânimo para eu fazer o trabalho, tá? Aí o que ele diz? Lucas 22, 41 e 42. Ele se afastou deles, então Cristo, né? A uma distância, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Então, se é da vontade de Deus, então, quer que Cristo chegou ali e levou os discípulos para orar com ele, os discípulos entraram no sono, né? Aí ele se afastou um pouquinho, se pôs de joelho, né? Cristo, e começou a orar, Pai, se queres, afasta de mim esse cara. Mas ele aí diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, a vontade de Deus foi feita, né, pessoal? Porque Cristo, essa foi a vontade de Deus para que ele fizesse lá, tá, pessoal? Então, aí, como é que se diz? Aconteceu o que aconteceu. Você sabe a história, tá? Aquela era a vontade de Deus, porque Deus queria, amava a humanidade, ele quer se religar com a humanidade. E a gente está, pessoal, nesse tempo de graça, de dispensação do Espírito, e as pessoas não estão aproveitando. Então, vai chegar que o Espírito vai ser tirado, tá? E aí as pessoas vão procurar, o inimigo vai agir aí fortemente, eles vão procurar a espiritualidade, o Espírito de Deus, tá? E não vai encontrar. Não vai encontrar. Vai gritar aí, pessoas vão gritar bem alto, mas o Espírito não está mais nessa dimensão, tá? Já está em outra dimensão. Então, vão sofrer aí o pão que o diabo amassou. O pão, né, pessoal? Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Porque você não está aproveitando o tempo da dispensação para buscar trabalhar a espiritualidade. Aproveita esse tempo, tá? A gente tem um ataquezinho ali, tem alguma coisa, mas a gente continua, tá, pessoal? O trabalhar da nossa espiritualidade. Aí ele fala, Romanos 8, 27. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos
de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito de Deus vai interceder com você, para você, se você for um santo que está de acordo com a vontade. Então, você está andando de acordo com... Então, o Espírito Santo vai interceder por você. Vai proteger você, vai interceder por você, vai orientar você, vai guiar você. Mas se você é uma pessoa que diz que é santo, que é da igreja, mas você não faz a vontade de Deus, e aí? Você acha que o Espírito vai interceder por você, pessoal? Porque ele diz que intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Porque ele sonda o coração ali para ver com a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede, o Espírito de Deus intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem que estar alinhado de acordo com a vontade de Deus. Senão, não vai haver essa conexão da espiritualidade com você. Você está fora. Irmão Samuel, eu estou no grupo aqui, eu vou todo final de semana para a igreja. Eu espero que você esteja alinhado aí com o seu ser divino, tá? Se não tiver, tá fora, tá, pessoal? Sinto muito, tá? Vou até tomar um golinho de chá, eu sinto muito, você tá fora. Aí eu faço parte do grupo do coral da igreja, irmão Samuel. Eu não tô alinhado com Deus, com a vontade de Deus. Não tá, pessoal? Você viu o que ele falou lá. Não é porque me diz Senhor, Senhor, que vocês entrarão no reino do céu. Então, não é porque você está aí, Senhor, cantando no coral aí, que você vai entrar no céu. Você vai entrar na frequência. Tá? É totalmente diferente, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Atos 20, 27. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então, os apóstolos não deixaram de proclamar toda a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está vindo dos apóstolos, tá? Os apóstolos de Deus tá vindo, trouxe essa vontade de Deus. Então, por isso que a gente tem que reparar no que os apóstolos, Cristo está nos ensinando, para a gente entrar na vontade de Deus, entrar na frequência dimensional. Porque se a gente não observa o que os apóstolos, o que Cristo está falando, a gente está fora da visão dimensional, tá, pessoal? Está fora da frequência. Aí não tem como, né? Eu até fiquei triste aí, a pessoa que é da igreja aí evangélica, tá? Ela vai para uma igreja evangélica, mas ela tá entrando em uma frequência muito baixa, tá, pessoal? Tá dizendo que ninguém gosta dela, que ela vai querer sair daqui do mundo, que isso, pessoal, é uma frequência. Você vai entrar em depressão, vai entrar, o espírito vai usar, é capaz de você fazer essa bobagem aí que você tá querendo fazer, tá? Essa pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? E ela não vai se livrar aqui dessa realidade, tá? Porque você tem que atingir uma frequência. Aí você morre nessa melancolia aí. Ah, não, ninguém gosta de mim. Eu vou morrer aqui. Não, eu não tenho sorte nesse mundo, tá? Então, se você entra nesse aí, eu sinto muito, tá, pessoal? Não tem como fazer. Você vai ter que vai parar no umbral, tá? E se tirar a vida, né? Vai por... diz que lá no umbral tem até o Vale do Suicida, né? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu tô aqui trabalhando, falando sobre essa espiritualidade, para que vocês tenham força, pessoal. Consiga vencer essa dificuldade que a gente encontra aqui, tá?
O cara está encontrando dificuldade, né, física, dificuldade financeira, aí está querendo deixar o corpo, pessoal. E deixar o corpo não é a solução, tá? Não é a solução. Você vai piorar mais as coisas ainda, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado, tá? Obrigado aí pelos comentários, pela visualização, por vocês me ajudarem aí, tá? Tem muita gente pessoas que me ajudaram, tá? Obrigado, tá? E, e vamos continuar, tá, pessoal? Vamos continuar o processo da nossa consciência, tá? E agradecer a Deus, né? A espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!